Se você não faz pré-mistura, por exemplo, posso usar espongolite também, como havia comentado, né? Aí faz sentido a gente falar um pouquinho da comparação dele com o gel, ou emulsificante em pasta, gel de monoglicerídeo hidratado, tem vários nomes que você pode se referir a esse tipo de emulsificante, né? Então, eu posso utilizar o espongolite no produto, na minha receita que eu faço do zero. Como nós falamos na nossa conversa com o Fausto, ele vai te ajudar a reduzir o tempo de batimento, vai te trazer resultados muito mais estáveis, ou seja, é aquela garantia de dar certo. Colocando ali aquela quantidade de espongolite, você tem certeza que seu bolo vai sair alto, vai poder cortar em camadas para poder rechear e etc. Se você já usa o gel, você pode substituí-lo pelo espongolite. E as principais vantagens, quais seriam? Com o espongolite, você consegue trabalhar algumas características que não é muito possível com o gel. Por exemplo, a estrutura de miolo ser mais aberta ou mais fechada, essa questão de sensação na boca, essa distribuição da gordura mais uniforme. Em todos esses casos, a performance do espongolite é superior à do gel. A dose também vai ser um pouco menor, já que o gel, vocês devem imaginar, contém uma grande quantidade de água na sua composição. Então, nesse sentido, ao substituir por espongolite, você também tem muito menor espaço de armazenamento e de transporte. No final das contas, isso é custo de frete e até impacto para o meio ambiente que acaba sendo diferente. Por ser um produto em pó que já está ativado, também tem muito mais fácil manuseio e armazenamento ao usar o espongolite. Ele tem também uma maior vida útil e isso é um ponto importante. A gente ouviu algumas pessoas falarem que não gostam muito de emulsificante, gel, porque tem um sabor, um odor um pouco intenso. Com o espongolite não precisam se preocupar com isso. Ele realmente é muito neutro, tanto em sabor quanto em odor. E se você quiser utilizá-lo em combinação para poder garantir o resultado, é possível também. Usar uma dose menor, é claro, do espongolite, mas para garantir que o resultado do gel vai ser estável como desejado, que nem sempre é possível utilizar somente ele. Quando a gente fala de produtos mais saudáveis usando espongolite, tem alguns pontos que dá para a gente explorar. Por exemplo, a gente pode reduzir gordura. Nós fizemos um trabalho usando menos de 1% de espongolite na pré-mistura e reduzimos gordura de bolos assim com 15%, fizemos uma versão com 5% mais ou menos. E foi muito bem aceita. Apresentamos em feiras, o pessoal gostou bastante. Então é um ponto que dá para a gente trabalhar ao usar o espongolite. Ele não é um substituto de gordura. E isso que é interessante, porque se você reduz, de 10, que não seja 15, você tem 10 e vai para 5, você tirou esses 5 pontos percentuais da fórmula e pôs só 1 de espongolite. Então você pode substituir os outros 4 por farinha. Normalmente, a farinha é mais barata que a gordura. Então não posso garantir para vocês, vai depender de quanto cada um de vocês gasta com farinha, com gordura e como é a sua fórmula. Mas é possível, inclusive, que você tenha alguma redução de custo ao utilizar esse produto, que além de tudo traz muitos benefícios. Ele mantém qualidade também em produtos onde você tem que fazer algo especial, como um gluten-free, ou algum produto com redução, ou até tirar todos os ovos, redução de açúcar. Ao usar o espongolite, ele ajuda a compensar a retirada de todos esses componentes ou ingredientes da formulação. Ele é livre de gordura trans e é vegetariano também, que pode ser alguns pontos importantes para alguns clientes. Então, quais são os fatores-chave para a gente desenvolver um produto com espongolite? É importante ter em mente, tanto quando eu já tenho o meu produto e deu algum probleminha, quais são os pontos que eu preciso checar, ou então quero desenvolver um produto novo. Então, isso daqui é um guiazinho para vocês terem em mente para poder fazer esse desenvolvimento com mais segurança. Então, preciso pensar no meu processo de batimento. Então, o tempo de batimento que a gente veio falando, quero fazer um produto só de 6 minutos, vou precisar usar espongolite. Ou então, quero um que resista por 12. É um ponto importante para levar em conta. Tipo de equipamento. É um cliente que vai usar a batedeira planetária? Ou é um cliente que vai fazer com a batedeira, aquela de garfos mais doméstica, ou a batedeira industrial? É importante ter isso em mente também para poder fazer a melhor seleção do espongolite para o seu projeto. E a velocidade da aeração. Quero que aere muito rápido, ou não tem problema. Quero pouca aeração, como é o caso de um brownie, por exemplo. Formulação da mistura em pó ou da sua própria receita. Qual é a quantidade de gordura? Isso já nos dá uma dica de qual é o tipo de produto em que você está aplicando, né? E já tem algum emulsificante, como eu tinha comentado, pode ser vindo já da gordura ou pode ser pelo uso em combinação com o gel. São pontos para verificar. Modo de preparo, quantidade de líquido. Tem ovo, tem leite, tem água, qual é a quantidade de cada um deles, né?
Existe alguma restrição quanto à ordem de adição? Isso nem sempre é um problema, mas há alguns clientes que têm procedimentos mais específicos, às vezes é muito líquido, então tem que adicionar uma parte, bater um pouco, depois vir com a outra. Então são pontos importantes para levar em consideração. E finalmente as características desejadas do teu produto. Densidade da massa, que foi o que a gente comentou, recomendo que façam para controlar o seu produto, é muito simples de fazer e já te dá muita informação a respeito da sua mistura ou do teu bolo. Altura e volume do bolo pronto, pode ser um requisito, um parâmetro que você queira controlar. E, óbvio, os aspectos do miolo e da superfície. Eu quero mais moreninho ou menos, eu quero que faça que rache quando eu faça no forma de furo ou não. E aí não tem certo ou errado, tem a preferência de cada um de vocês, clientes. Então, para finalizar, a gente repassa os principais benefícios do espongolite em apenas um slide. Então, ele melhora qualquer tipo de bolo, proporcionando qualidade superior em vários aspectos. Então, o volume, não se esqueçam também da estrutura e umidade do miolo, textura macia por muito mais tempo, estabilidade da massa, não preciso ter pressa para ir para o forno, o processo muito mais rápido e fácil e os resultados garantidos e padronizados. Então, podem confiar na gente que sempre vai ter um espongolite para atender às suas necessidades. E se vocês quiserem saber onde que eu posso comprar, como é que eu posso ter acesso a esse produto, eu chamo agora aqui o pessoal do GoToMarket, a Thaís vai falar com vocês para poder contar um pouquinho melhor como é que vocês podem adquirir esse produto. Olá, tudo bem? É para falar, não? É para falar, mas espera um pouquinho. Será que eu posso? Tenta falar. Achei que já tá. Desafios do ao vivo, né, pessoal? Isso aí. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Meu nome é Thaís Moreira, eu sou gerente de marketing e vendas do Shop BASF. Mas o que é o Shop BASF? É as plataformas digitais da BASF para se conectar com os nossos clientes de diversos segmentos de indústria. É uma iniciativa nova que a gente começou no ano passado, iniciando por alguns segmentos onde os nossos clientes podem ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, a esse material super legal que a Maria Clara compartilhou com vocês aqui hoje. Podem solicitar amostras e, inclusive, fazer compras dos nossos produtos. A gente já atua no segmento de personal care, home care, calçados, nutrição animal e também no segmento de nutrição humana. Para acessar e para conhecer o nosso site, basta entrar no www.shop.basf.com, onde vocês podem ter acesso a todas as plataformas da BASF, inclusive da de nutrição humana. Mas se vocês quiserem entrar direto na de nutrição humana, a nossa página é www.nutriçãohumana.basf.com. Aqui vai ter vídeos, mais informações sobre a linha Espongolite Lamequick, e também possibilidade de identificar em qual receita a gente pode usar qual produto da linha da BASF para dar muito mais gostosura para os bolos e para as receitas de vocês. Acho que o mais legal disso é que vocês podem acessar a qualquer momento, não depende de um e-mail, não depende de um contato, dá liberdade para vocês virem atrás da gente e buscar as informações dos produtos, baixarem fichas técnicas quando vocês precisarem. Tem também um chat, e nesse chat vocês podem conversar diretamente para tirar algumas dúvidas. Mas o mais importante, o objetivo de vocês estarem assistindo a gente agora, não é tanto saber do site. O site vocês vão usar depois. Então, eu vou devolver para a Maria Clara para a gente começar a responder as perguntas e respostas, que eu acho que, pelo que eu vi, bastante gente mandou perguntas para vocês. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada, Thaís. Vamos lá, vamos ver que perguntas nós tivemos aqui e tentar responder o máximo possível para vocês nesse tempinho que a gente ainda tem. O que, por acaso, a gente não conseguir finalizar agora, qualquer coisa a gente entra em contato com vocês para não deixar nada sem responder, ok? Bom, vamos lá, então. Pode ser utilizado para panificação? Não é a aplicação inicial dele. Como vocês viram, ele serve para esses produtos de confeitaria. Para panificação, nós temos outros produtos no nosso portfólio que auxiliam tanto em volume, como é o Datem, quanto em suavidade, em maciez do produto, como os nossos monoglicerídeos. Mas se quiserem testar, nada é proibido. Me perguntaram do que ele é feito, emulsificante ou quais. Nós vimos numa parte da apresentação, e vocês vão poder consultá-la depois, são vários emulsificantes que podem fazer parte da composição do espongolite. Então, podemos ter monoglicerídeos, lactem, acetem, são várias possibilidades. Cada espongolite se utiliza de 2 ou 3 emulsificantes e é justamente aí que está a expertise da BASF para produzir essa linha. Me perguntaram se o produto é vegano, se tem leite na composição. Alguns têm, outros não. Então, dentre essas opções sobre as quais a gente conversou hoje,
O espongolite 450 não contém leite na composição. Porcentagem de aplicação é o que a gente estava comentando. Depende muito de qual é a sua aplicação. Quando a gente fala de produtos mais aerados, a gente vai trabalhar com 3 a 5% mais ou menos, dependendo da receita e de qual é a densidade que vocês desejam ter. E quando a gente trabalha com bolos, aí coisa de 1% sobre pré-mistura já é suficiente. Relembrando, quando eu falo então sobre o meu bolo pronto, não vamos falar só em pré-mistura, esse primeiro caso seriam 30 gramas, 20 a 30 gramas por cada quilo de bolo completo, ou no caso de bolos, com 5 gramas são suficientes para você ter aquele efeito de maciez que a gente observou. Qual o shelf life? Nós trabalhamos com 18 meses de vida útil do espongolite, então é um shelf life bastante significativo e, como vocês viram, já aplicado ele vai até muito além nesse tempo. Então, uma vez armazenado corretamente, da maneira recomendada, lógico, em temperatura ambiente, em local fresco e seco, como vocês já estão acostumados, ele mantém essa performance que vocês puderam observar. Como o espongolite traz o benefício de ganho de volume e substitui o fermento, ele não substitui. É possível reajustar a receita, mas não são produtos intercambiáveis, se eu posso falar assim. Então, o fermento tem a função dele e o espongolite tem a dele. Imaginem que eu tenho o melhor fermento possível. Se eu não uso espongolite, eu não vou ter aquela distribuição uniforme das bolhas de ar e meu bolo pode ser que não fique com uma estrutura de miolo tão homogênea e que não cresça tanto como eu gostaria. Agora, do outro lado, eu posso estar com um espongolite maravilhoso. Se eu tirar o fermento todo, não vai ter gás que seja produzido para empurrar essa massa para cima. Então, o ar vai estar super distribuído, a massa vai estar linda, como vocês viram na nossa demonstração, mas ele não vai crescer no forno. Então, não é um produto que permite tirar o fermento. Mas é possível fazer ajustes, porque, como vocês viram também, tanto espongolite quanto fermentos podem interferir na questão do miolo mais aberto, mais fechado. Então, ao entrar com o espongolite, você pode querer fazer alguns ajustes e talvez reduzir um pouco esse fermento, mas não retirá-lo de uma vez. O que causa a mudança de coloração da massa de pão de ló tradicional versus a pasta de pão de ló com espongolite, que é mais branca contra mais amarelada? Basicamente, é o tema da aeração. Ao incorporar ar, a gente vai esbranquiçando esse produto por causa da incorporação de ar. Então, imaginem, quando vocês fazem uma vitamina em casa, qualquer coisa que você incorpora ar, você pode ver que vai ficando mais clarinho. Então, é devido justamente à aeração do produto que você vê essa diferença de coloração. Quanto devo colocar na formulação? Acho que a gente já comentou. A embalagem, ela é de 20 quilos, cada embalagem. Então, e vocês podem comprar através da plataforma, isso é relativamente novo, faz apenas 2 meses que nós lançamos. E você pode comprar uma única unidade, por exemplo. Antigamente era necessário comprar toneladas, muitos quilos. Então, se você não tem um consumo tão grande ou uma produção tão grande onde você quer incluir espongolite, você pode comprar apenas uma embalagem de 20 quilos para o seu consumo. E como vocês viram, ele dura bastante. Então, não tem preocupação de consumi-lo tão rápido também. E vocês podem também na plataforma solicitar amostras para poder testar esse produto e, claro, confirmar tudo isso que eu estou falando aqui, né? Verem se vocês realmente veem o benefício dele. Na receita tradicional, a porcentagem em relação aos secos, correto? Não sei se eu entendi a pergunta. Se for o espongolite, acho que está perguntando com relação ao espongolite. Se eu falar com relação aos secos, a gente está falando daqueles, num pão de ló, 3 a 5%. Mas se você quiser pensar na sua receita completa, podemos converter para aproximadamente 25 a 30 gramas por quilo de bolo. Por enquanto foram essas as perguntas, não sei se temos mais alguma. Não? Não temos? Bom, a gente fica à disposição, se vocês quiserem enviar, vocês têm o contato aí, enviar perguntas em outro momento, vão poder acessar a apresentação outras vezes para tirar suas dúvidas. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem entrar em contato. Muito obrigada pela participação de